característica principal que eu vejo como positiva no Coringa é que é um filme complexo, no melhor sentido da palavra. São vários aspectos, você pode assistir o filme sob várias perspectivas. Existe um aspecto político, existe um aspecto social, um aspecto existencial, psicológico, e isso me agrada porque mostra, reflete a complexidade da própria vida. O filme se passa em Gotham City, né? Claro, cidade do Batman, do Coringa, mas no imaginário, não sei se de todo mundo, para mim eu me senti em Nova York, né? Me parece que depois, com o movimento que há nas ruas e tudo mais, que está sendo feita uma referência, me parece que clara, ao movimento Occupy Wall Street. Então, um movimento que aconteceu, de fato, nos Estados Unidos e que lembra, em vários sentidos, o Maio de 68, na França, em Paris, né? E que veio dentro de todo um movimento mundo afora. Primavera Árabe, 2013 no Brasil, que é um movimento que não se sabe exatamente qual é o motor ou desencadeador, mas que reflete, de uma maneira geral, uma insatisfação com esse estado de coisas, em particular uma desigualdade social e uma insensibilidade com as classes mais baixas ou mais desfavorecidas. Nessas classes, né, e refletindo bem as dificuldades financeiras e de manutenção da vida num grau razoável, né, tanto material quanto psicológico, né, aí se coloca a vida do próprio Coringa, quer dizer, da mãe do Coringa e do Coringa, né, o Coringa morando com ela num estado já de saúde mental comprometido. O Coringa, ele sabe, né, que a mãe foi internada num hospital psiquiátrico e ele vai atrás dessas informações e no hospital psiquiátrico ele tem acesso ao dossiê, ao prontuário, e lá consta que ele, Coringa, não é filho dela, biológico, que ele foi adotado por ela. E isso corresponderia à versão do pai do Coringa, né? Foi adotado por ela e que depois, numa relação abusiva com o namorado, com o amante, esse namorado da mãe era extremamente violento fisicamente, claro que psicologicamente também, contra o Coringa, e que o Coringa, então, aí não se sabe se quando bebê, quando criança, enfim, com que idade, ele era espancado e que essa violência física estaria na origem do problema mental que desencadeava aquela risada do Coringa, enfim, e que isso então essa violência sofrida estaria na origem desse problema mental. O que é vivenciado pelo Coringa ao ser espancado por um namorado da mãe, infelizmente, também é extremamente comum, inclusive em pleno século XXI. Não precisa nomear como moral ou caráter, mas esse aspecto, certamente, ele é um resultado, por sua vez, mais uma vez, não com uma causalidade linear, não uma causalidade simples, mas ele é uma das resultantes de sociedades não sadias, né? De uma patologia social muito grande, né? De uma sociedade psicologicamente não sadia e de uma sociedade, portanto, que não se pensa como coletividade e que, portanto, está distante do que deveria acontecer e que a filosofia política do Spinoza e a ética do Spinoza tentam deixar muito explícito e claro, né, que seria bom para todos, dentro de um egoísmo superior, como diz Nietzsche, né, numa sociedade que não é equânime, onde há uma desigualdade social que gera não só algum grau de pobreza, mas uma privação, e num certo sentido, né, a partir dessa privação, uma opressão, um sentimento de opressão, uma das resultantes são pessoas, homens e mulheres, que têm dificuldade de dar conta da própria existência, da vida cotidiana, da vida material, da vida psicológica, e muitas das vezes são os filhos que pagam esse preço, ou sobretudo os filhos que pagam esse preço. A gente pode associar isso à mãe como cuidadora, mas
a ideia justamente que o pai deve ser cuidador também. Então, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada por pai e mãe. Dado um desamparo social, é frequente que mães sejam desamparadas não só socialmente, como também pelos genitores, né? E, claro, mais uma vez, isso também é uma questão complexa, que, de algum modo, o filme também aborda, né? Quer dizer, o quanto que muitas mães pensam nos pais somente como genitores e provedores, né? Mas que não querem que eles participem do cuidado, e, claro, muitos pais que não querem participar do cuidado. Pensando na sociedade como um todo, se ela não tem um projeto de coletividade, se ela não passou em algum grau, por isso que o Spinoza chama de uma reforma do entendimento, de uma reforma do intelecto, a sociedade vai se calcar, porque é mais simplório, né? Vai se calcar em dicotomia, em bem e mal, em monstro e pessoas do bem, etc. E não vai ver que o psiquismo humano é afetivo, é uma interação de afetos. O filme faz essa apresentação de uma complexidade onde o que se sobressai é esse funcionamento afetivo, psíquico do ser humano nas interações humanas, né, das relações humanas e nas interações sociais. Então é a sociedade, que não tem um governo que é mau, um governo que é bom, a sociedade tentando, às vezes com desonestidade, às vezes com mesquinharia, fazer a gestão desse coletivo, às vezes, como é no caso, né, do filme, sem pensar no coletivo, enfim, mas de uma maneira complexa, os reflexos disso nas histórias pessoais, o reflexo disso nas relações humanas, mas as relações humanas também justamente reagindo a essas questões maiores, mas é sempre, digamos, a maneira como o psiquismo se defende, reage, sobrevive, que vai costurar, que vai preencher o que está acontecendo aqui. Então, essa complexidade, eu acho que ela não só reflete a realidade, e justamente por refletir a realidade, ela é muito importante, ela é necessária. Qual é o benefício dessa complexidade? Justamente parar de pensar de forma simplória, simplista, dualista. Se a gente quer uma melhoria na sociedade, uma melhoria na política, na sociedade, nas relações sociais, é preciso pensar a partir do funcionamento afetivo. Porque se a gente não pensa dessa forma, a gente vai simplesmente estar, mais uma vez, na história da humanidade, repaginando, atualizando com novas cores, novos personagens, uma lenga-lenga que não corresponde à realidade de o bem e o mal, o certo e o errado, tem o fulano que é malvado, o fulano que é bonzinho, então aí você vai, aí elege o bonzinho, aí o bonzinho, enfim, obviamente não vai conseguir fazer nada, porque não é por aí. Então eu acho que é fundamental para a saúde psíquica e para a saúde social pensar complexamente. Pensar complexamente os afetos, os comportamentos, o funcionamento, a interação humana, social, afetiva.